Então, pessoal, vamos para a segunda parte do nosso vídeo aqui sobre resistências, resistores e fusíveis. Resistência fusível. Vamos falar sobre resistência fusível. Continuando aí a parte sobre resistência. Deixa eu parar ali para tomar um café da tarde e tomar um banho. Muito quente aqui. Contando aí a dica de 14 minutos, 13 minutos para finalizar o vídeo. Eu vou fazer umas mixagens pra gente daqui a pouco. Eu sou DJ, né? Mexo com discotecagem, eletrônico, flashback. É tudo pela internet. E eu estou aqui fazendo o material como se fosse um almoxerifado, né? Então repetindo novamente o assunto. Só para compartilhamento, o pessoal estudar nas faculdades, nas escolas. Material didático, né? Totalmente didático para a pessoa estudar. E eu compartilhar, estudar também, ver no meu material, no meu canal no YouTube, toda hora que eu puder estudar. Tá lá sempre no canal e eu acessar o canal da galera também. Pessoal, sempre que puder eu tô acessando a galera aí. Deixa marcadinho pra me acessar. Garantir a curtida do pessoal, né? O pessoal quiser acessar o site deles também, curtir, compartilhar. Já deixa seu like, sua curtida, seu compartilhamento, sua inscrição no canal. O pessoal que já está produzindo o vídeo. Sem enrolação, vamos de tutorial. Vamos lá. Tem um aspecto semelhante a uma resistência de valor fixo padrão, mas quando sobrecarregamos uma resistência padrão, ela irrompe em chamas. No entanto, quando sobrecarregamos uma resistência fusível, esta aquece e depois quebra o circuito sem se incendiar. Trata-se então de uma resistência, mas que atuará como um fusível para proteger o circuito. No interior, normalmente encontramos um núcleo cerâmico com um fio resistivo que se espalha entre as duas tampas das extremidades. Este é então coberto com uma camada protetora de resina resistente ao fogo. O fio atua como um fio fusível e aquece, mas a uma determinada temperatura ele se quebra, cortando depois o circuito. Outras versões utilizam uma camada fina de liga metálica em vez de um fio, e uma ranhura é então cortada nesta camada para controlar o trajeto que a corrente pode fluir. É possível ver que esta tem 5 bandas, a última é branca, o que indica que é uma resistência fusível. As outras 4 bandas indicam a resistência. Podemos consultar os valores recorrendo a esta tabela. Vemos que o primeiro valor é amarelo, que é 4. A segunda banda é violeta, que é 7. A terceira banda é preta, que é 1. Portanto, 47 multiplicado por 1 é 47 ohms. E a quarta banda é ouro, que é mais ou menos 5%. Portanto, é classificada para 47 ohms, mas pode estar entre 44,6 e 49,3 ohms. Os varistores são resistências variáveis, embora não os possamos controlar da mesma forma que um potenciômetro. Em vez disso, controlam automaticamente a sua própria resistência, dependendo da voltagem a que estão expostos. Tem um aspecto muito semelhante a um condensador de cerâmica, mas comporta-se ligeiramente como um diodo Schottky. Normalmente o ligamos em paralelo através da alimentação para um circuito elétrico delicado. A regra geral pode ter uma resistência muito elevada, pelo que atua como um isolador e quase nenhuma corrente fluirá através dele. Mas, a uma certa tensão, se torna um condutor e curta o circuito à terra. Isso é muito útil uma vez que protege o circuito contra picos de tensão. No interior, tipicamente temos uma mistura de grãos de óxido de zinco metálico dentro de um núcleo cerâmico. Este é revestido com placas metálicas e conectores elétricos e depois é coberto com um invólucro protetor de epóxi. Constatamos que este tem alguns dígitos na frente. O 14 indica o diâmetro, o D indica a forma. Depois temos 1, 2, 1. Isso significa 12 com um zero depois. Por isso é classificado para 120 volts. E o K indica uma tolerância de mais ou menos 10%, para que possa estar entre 108 e 132 volts. Os termistores são resistências térmicas.
Esqueça tudo que sabe de jogos de guerra. O jogo de ação em larga escala War Thunder vai trazer uma tempestade de... Os termistores são resistências térmicas. Temos os tipos NTC e PTC. Os NTC irão diminuir à medida que a temperatura aumenta e os PTC irão aumentar a resistência à medida que a temperatura aumenta. Podem se obter nas formas de filme, grânulo cerâmico, chip, disco e vidro encapsulado. É bastante simples a sua construção, simplesmente uma camada de semicondutor entre dois condutores e esta é coberta com um revestimento protetor. O material semicondutor atua como um isolante, assim os átomos agarram-se firmemente aos elétrons. Mas, à medida que o calor é aplicado, a energia térmica excita os elétrons, lhes dando energia suficiente para se libertarem dos átomos, de modo a que uma corrente possa fluir. Mais calor significa que mais elétrons podem fluir e assim a resistência diminui. Estes são muito úteis para a limitação da corrente de irrupção, detecção da temperatura, controle de temperatura e os de vidro são bons para aplicações a altas temperaturas. Os detectores de temperatura de resistência são um sensor de temperatura simples, geralmente consistem de um núcleo cerâmico com um fio de platina enrolado à sua volta, ligado entre dois conectores elétricos, e este é depois coberto com um revestimento protetor. Costumam ser colocados dentro de uma caixa metálica para medir a temperatura do líquido. Utiliza-se a platina porque a sua resistência aumenta num padrão quase linear à medida que a temperatura aumenta. Isso torna os cálculos muito fáceis. Quando o fio é aquecido, a sua resistência aumenta. Isso se deve ao fato de os átomos no interior ficarem excitados e se movimentarem. Isso torna mais fácil a passagem dos elétrons sem colidir, pelo que a resistência aumenta à medida que a temperatura aumenta. As resistências dependentes da luz são resistências variáveis. Ajustam automaticamente a sua resistência em função da quantidade de luz a que estão expostas. Tem uma base cerâmica que é revestida com sulfureto de cádmio. Esta é depois coberta com duas placas de eletrodos separadas por um pequeno espaço. Os terminais elétricos ligam-se a ela e normalmente encontramos um revestimento de proteção transparente que cobre o componente. Regra geral, tem uma elevada resistência. Os elétrons dentro do cádmio são mantidos no lugar pelos seus átomos, mas quando expostos à luz, os fótons passam através da fenda, atingem os átomos de cádmio e derrubam alguns elétrons. Outro elétron tomará o seu lugar de modo que se desenvolve uma corrente. À medida que a luz aumenta, mais elétrons começam a fluir, pelo que a resistência diminui à medida que a luz aumenta. Vem numa gama de valores de resistência, mas normalmente não tem quaisquer marcas, só encontramos isso na embalagem. Para os identificar é necessário testar na escuridão total. Estes são úteis para os circuitos automáticos de luzes noturnas e sensores de escuridão. Os extensômetros têm um aspecto semelhante a este. É um sensor que deforma sob tensão. Observamos que existe uma camada de isolamento e uma fina camada condutora de película de alumínio num padrão de rede que fornece um caminho para a eletricidade. Em repouso, podemos ver que o extensômetro tem uma certa resistência, mas se o deformarmos assim, a resistência aumenta. E se o deformarmos assim, a resistência diminui. Isso acontece porque o material está se esticando e se contraindo. Assim, o comprimento e largura do condutor está mudando em quantidades muito pequenas. Os fios mais compridos e mais finos têm mais resistência do que os mais curtos e grossos. Estes são frequentemente utilizados em circuitos de ponte de Wheatstone para medir a pressão, como num interruptor de pressão eletrônico. Não se esqueça de verificar a PCB-Way para todas as suas necessidades de impressão 3D, máquinas CNC, moldagem por injeção e até mesmo fabricação de chapas de metal. Tem um link para você abaixo na descrição do vídeo. Pegue uma bateria de 9 volts e, utilizando uma placa de teste, insira uma resistência de 1 kΩ e depois ligue a bateria. Os elétrons estão fluindo da bateria e através da resistência. Deve ser visível uma corrente de cerca de 0,009 amps. Podemos calculá-la desta forma. Isso nos dá uma dissipação de energia de 0,081 watts. Esta é uma resistência de 0,5 watt, que funcionará bem e vai gerar um pouco de calor. Mas se ligarmos uma resistência de 10 ohm, ela vai se incendiar. Isso porque a corrente é agora de cerca de 0,9 amps e por isso a potência é de cerca de 8 watts. Esta é apenas classificada para 0,5 watts, pelo que sobreaquece e se incendeia rapidamente. Assim podemos ver que quanto maior for a resistência, menor será a corrente.
Se ligarmos um LED vermelho com uma resistência de 470 ohm a uma bateria de 9 volts, o LED brilha intensamente. Não importa se colocarmos a resistência antes ou depois do LED, ela será a mesma. A corrente é de cerca de 0,15 amperes, o LED está a cair cerca de 2 volts e a resistência está a cair mais de 7 volts. A dissipação de energia é de cerca de 0,1 watts. Se utilizarmos uma resistência de 10 kΩ, o LED tem uma intensidade muito fraca. A corrente é de cerca de 0,0007 amps. Mas ainda temos uma queda de tensão de 2 volts no LED e 7 volts na resistência. A resistência está apenas a limitar o número de elétrons que podem fluir. Se ligarmos o LED com uma resistência de 470 ohm e depois ligá-lo ao pino central de um potenciômetro de 1 kΩ, podemos agora escurecer o LED. Isso atua como um reostato, limitando a corrente. Com o mostrador todo para a esquerda, o LED está no seu ponto mais brilhante. Quase não há queda de tensão sobre o potenciômetro. A resistência tem cerca de 7 volts e o LED tem cerca de 2 volts. A corrente é de cerca de 0,015 amps. Com o mostrador todo para a direita, o LED é fraco. A corrente é de cerca de 0,005 amps. Temos uma queda de tensão de 1,9 volts no LED, 2,2 volts sobre a resistência e 4,9 volts sobre o potenciômetro. Assim podemos variar a resistência para controlar a corrente no circuito. Sabemos que há uma queda de tensão sobre uma resistência. Se tivermos duas resistências de tamanho igual em série, a queda de tensão será a mesma em cada uma. Assim, se medirmos entre a resistência e a terra, podemos aceder à metade da tensão e, consequentemente, criamos um divisor de tensão. A mesma corrente flui através de ambas, mas a queda de tensão e a dissipação de energia é diferente. Está a ser dividida. Se trocarmos a primeira resistência por uma resistência de 470 ohm, temos acesso a 6,1 volts. Se trocarmos estas resistências, só temos acesso a 2,9 volts. Podemos assim controlar a tensão de saída controlando os valores das resistências. Ou podemos usar um potenciômetro. O mostrador nos permite usar apenas parte da resistência de modo a termos apenas parte da queda de tensão. Também podemos fazer uma divisória de corrente colocando resistências em paralelo. Uma única resistência de 470 ohm fará fluir 0,019 amps. Se adicionássemos uma segunda em paralelo, ela também passaria 0,019 amps. Os caminhos são combinados de modo que a corrente total seria de cerca de 0,38 amps. Assim, poderíamos usar uma resistência de 235 ohm ou duas resistências de 470 ohm em paralelo. A corrente total e a potência são as mesmas, mas em paralelo a corrente e a potência são partilhadas. Muito bem, então, para responder às perguntas, a resistência pode ser colocada antes ou depois do LED sem que faça qualquer diferença. A resistência de película de carbono tem uma classificação de 1 megaohm e a resistência de película metálica tem uma classificação de 22 quiloohms. Veja um destes vídeos para continuar a aprender engenharia eletrônica e nos vemos na próxima lição. Não se esqueça de nos seguir no Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e em engineeringmindset.com. E finalizou por aqui nosso tema aqui de tutorial, que é eletrônica analógica. Vou fazer umas mixagens agora. Preparar o material. A partir de 7h30 da noite começa a fazer mixagem. Aprendemos aqui que é resistência, né? Vocês sabiam, galerinha, que é resistência? E a pessoa fala resistivo. Não é resistivo, é resistência, resistores. Depois já aprender o que é capacitores aqui um tempo, não, amanhã ou depois. Vamos ver que dia que a gente pode. Talvez amanhã também. Tanta coisa pra fazer na internet, né? Trabalho, projeto, estudar, projetos escolares. Eu sou cheio de trabalho escolar pra fazer também. Um monte de trabalho escolar pra fazer.
mexo com discoteca, né? Aí meu professor de discoteca passa um monte de trabalho de escola pra fazer. Ele só fala uma palavra, né? Tipo assim, ele fala assim o seguinte. Primeiro eu passo um tema, né, pra ele. Ó, professor, aí o set que eu tô fazendo lá, tipo, no Twitch, né? Tava lá no Twitch, postando lá, de mim mexe, tá postando, postei lá pra ele. Aí só jogou um Miguel lá pra mim, fala Miguel, né? Eu aprendi com ele, fala Miguel. Jogou só um Miguel pra mim. Cara, não é por nada não. Mas esse set você ficou horrível, o áudio e o vídeo dele tá horrível. Melhor esse negócio aí que tá ruim pra caramba. Pronto. Trabalho escolar vindo. Aí tive que fazer mixagem em outros programas. O áudio e o vídeo tava ruim. Pra ele tava ruim, né? Eu fazia o quê? Eu não tinha cabo, né? Com o sistema próprio pra isso. O cabo e o vídeo não tinha como mexer, né? Não tem uma câmera própria pra isso. Eu tive que improvisar aqui programa, aplicativo, um monte de coisa. Estudar na área, né? Aí eu virei cinegrafista amador. Como é que chama? Cinegrafista amador. Cinegrafista amador. É mais ou menos isso. Aí virei cinegrafista amador. Fotografando, postando set, gravando vídeo, áudio, podcasts, rádio. O que? Qual do áudio ruim, vídeo também. Eu tive que deixar ele legalzinho. Aí ele aprovou. Aí ele falou, não, agora ficou legal. Ficou bom. Aí passei na provinha. Agora tem prova pra fazer. Trabalho escolar. Ele mexe. É só mexer lá com o professor que começa a passar trabalho escolar. Senão a gente passa vexame, né, galera? Quem a gente se não tivesse os profissionais na área aí pra ajudar a gente. Essa professora de discotecagem eu aprendi muita coisa. Fica Vivo, Voz do Morro. Não sei se é Voz do Morro. Programa aí do governo, Minas Gerais, BH. Passamos até no Canal 7, TV Cultura. Tinha o Mano Crioulo, o Mano Brown. Tinha o Mano Brown, Charlie Brown também. Passava na MTV. Charlie Brown não sei se ele tinha ainda não, né? Mano Brown, Mano Crioulo. Tem que ter o DJ do Mano Brown lá, ó. Esqueci o nome do DJ lá do Racionais, KLJ, o KLJ. Fez parte, acho que sabe que ele fez parte, fica vivo. KLJ, Eric J. Tem o KLJ, Eric J. Eles juntavam que eu vou falar que sim, né? Ninguém tirava eles da onda não. Já viu o rival? Rivalizando? Batalha Eric J vs KLJ. Conheço a batalha pra ver. KLJ vs Eric J. Nossa, meu Deus do céu. Racionais. Facção Central vs Racionais. Vai ganhar KLJ, Eric J, Mano Crioulo.
A gente tá falando demais aqui. Coisa que não tem nada a ver. Terminei. Assunto sobre resistência. Tinha que falar isso aqui. Terminando nosso assunto sobre resistência aqui, eletrônica analógica. Eu estudando eletrônica analógica. Fiz lá pelo curso de eletrônica pelo Instituto Padre Reus. Pesquisa aí, Instituto Padre Reus, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte. Não sei se é Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. Instituto Padre Reus. Curso de eletrônica pelo correio. Tinha até o curso de chaveiro também. Passaram até na internet esses dias. Que é chaveiro. Tem o Instituto Universal também. Curso de cabeleireiro também. Acho que tem curso de cabeleireiro. Muito cursinho bom lá nesses cursos que tinha antigamente. Tanto cursinho legal que tinha pelo correio. Só não fazia que nem queria. Tudo baratinho. Pagaram. Minha mãe e meu pai pagaram 250, 250 conto o cursinho de eletrônica. E era um pacotinho de coisinha pra mim lá. Eu fiquei de buiando aquele negócio um tempão. Anda até hoje aqui comigo. Pacotinho de coisa. Ferramenta. Bancada. Livro. Esquema elétrico. Vou contar as histórias pra vocês aí primeiro. Tinha a bancadinha, né? Que tinha as montagens lá eletrônicas. Com injetor de sinais, pesquisador de sinais, controle, teste controle remoto, lâmpada de teste. Aliás, eu tenho que montar minha lâmpada de teste aqui também. Eu tô precisando montar uma lâmpada de teste para PA. Eu tô enrolando também, tenho que comprar uma lâmpada incandescente. 60, 70 watts. Tem que colocar aqui a lâmpada de teste. Vou meter essa PA. Fazer meus testes de PA aqui. Vou iniciar meus projetos de teste de PA. Ciência de PA. Com a lâmpada incandescente é tranquilão. Não queima chama nos nada não. E lá tinha amplificador. Montagem de amplificador analógico. Onde eu aprendi o foco do amplificador analógico. O princípio do amplificador, né? Teste de continuidade. E teste de transistores. É o que tinha. A bancadinha que vinha. E tem a bancadinha que ainda, um pedacinho dela. Tá meio destruída, mas tá aqui o pedacinho dela. Tem que tirar fotinho e guardar. A prova. Deixar de exemplo pra mim. Deu pra aprender bastante coisinha, viu? Mas isso aqui não é só isso que a gente tem que aprender ultimamente hoje, né? Tem muita coisa que aprender. Suficiente ainda. Dá pra fazer um pouquinho de coisa, né? Mas não é tanto assim não. Aí o que eu tô tentando fazer? Tentando fazer uma manobra aqui, que é montar uma engenharia que chama. Como é que chama? Né? Esqueci isso que eu tô fazendo aqui. Eu tô fazendo uma bancada. Bancada não, gente. Não é bancada que eu tô fazendo. Eu esqueci o nome. É o material que eu tô montando aqui. É divulgar, né? Os outros materiais das outras pessoas.
E tô guardando e compartilhando. Aos pouquinhos vai compartilhando. Tipo de engenharia diferente aqui. Entenderam? Ainda vou lembrar, calma que eu vou lembrar. Deixa eu ver aqui. Esqueci o nome, gente. É. Onde armazena o pessoal, né? As ferramentas. É. Onde armazena as ferramentas, parafuso, broca, essas coisas. Broca, parafuso, broca, chave de boca, chave de alien, chave de fenda, parafusadeira. É muita coisa pra lembrar, gente, muita coisa. E tô aí na área, né, fazendo serviço, tentando fazer um serviço assim diferente, umas manobras aí. Tentar fazer umas manobras pra fazer um serviço diferente, vai ser de um dinheiro. Sempre inventando uma coisa nova pra fazer. Pra não ficar à toa, né, não ficar de braço cruzado. Tem uma bancada aqui também, né? Montei uma bancada com material de eletrônico para manutenção. Aí eu montei aqui um almoxerifado, chama almoxerifado. Pela internet, almoxerifado é pela internet e um pouquinho aqui por dentro também almoxerifado. Aqui onde eu tô. Onde eu pego as ferramentas, pego o material de peça e tal. A manutenção. Montar uns almoxerifados aqui. Fazendo as manobras aqui, gente. Almoxerifado. Ontem eu vou lembrando aos poucos. Tanta coisa pra lembrar, gente. Nossa Deus. Muita coisa pra fazer. Gente, então, finalizou. Deixa eu despedir do pessoal aqui. Fiquei todos com Deus, meu Deus, Jesus. Já já tô de volta. Até mais, tchau, tchau. Fui.